Olá para você que está assistindo mais um episódio do nosso podcast, o podcast da nossa agência. E sempre trazendo convidados aqui que me deixam entusiasmados a ponto de não querer guardar essa informação só para mim e compartilhar com vocês também. Hoje eu trouxe aqui o Adriano, que vai falar um pouco da jornada dele e vai falar um pouco sobre o futuro. Sim, ele já está se antecipando na tecnologia e graças a Deus ele está compartilhando comigo isso. E como conhecimento não se guarda, se compartilha, eu estou compartilhando com você que está aqui nos assistindo. Então, Adriano, muito obrigado por estar aqui, por aceitar esse convite. Muita gente tem vergonha ou não se acha autoridade naquilo que fala, mesmo sendo, tá? Mas às vezes a pessoa é tão humilde que fala, eu se encolhe. Onde, na verdade, as pessoas boas que têm que estar expostas, né? Diferente do que aparece aí. Então, por favor, se apresente, conta um pouco da sua trajetória e o que você faz. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu que quero agradecer o espaço, né? É sempre importante a gente ter espaço também para poder falar aquilo que a gente adquire de conhecimento. E eu acho que você tocou num ponto muito importante. As pessoas que sabem alguma coisa, a gente está num momento hoje de vida com essa influência digital toda no nosso entorno que eu comecei a falar também, e enfim, estou aqui também por esse motivo, porque assim, se a gente não falar, tem tanta besteira também envolvida nesse fluxo de informação que a gente vive hoje, que de uma forma ou de outra vai contaminar, né? Então, se a gente tiver mais coisas boas sendo compartilhadas, melhor vai ser, né? Sim. Porque a informação ela está aí para todos consumirem da forma que quiser, do jeito que quiser. Então, que venham mais informação útil, né, mais bons gente. Conteúdos, né? Com certeza. Sim. Bom, Marcos, eu comecei quase ontem a empreender, uns 30 anos mais ou menos. Cara, fato curioso, hoje é meu aniversário, eu tô fazendo 49 anos mentira. Aqui no teu... Caraca, parabéns, completando 49 aqui e 30 de empreendedor. Comecei com 19 anos, empreender no segmento aí de moda, né? Trabalhei como modelo durante um bom tempo aí em grandes agências em São Paulo. Você tem o quê? 1,90 m que você tem? 1,93 m. Ah lá, 1,93 m. Aí venho dessa linha, fiz artes cênicas, me formei como ator de cinema, algumas coisas nessa área. Então sempre tive um viés artístico aí, mas nunca acabei exercendo, né? Sempre trazendo em paralelo empreendedorismo, por necessidade mesmo. Casei com 20 anos. Minha filha nasceu de 20 para 21 anos e aí a gente tem que tomar algumas decisões na vida. Né? Nesse momento eu decidi constituir família e lutar por isso e deu muito certo. Hoje eu tenho uma família estruturada, tenho um casal de filhos, já tenho uma neta, né? 49 anos com uma neta de 5. Que legal. Lá em casa o pessoal é mais acelerado. E assim, é uma experiência diferente. Eu fui pai muito novo, mas eu tive a oportunidade de ser amigo dos amigos da minha filha e hoje estou tendo a oportunidade de pegar a minha neta numa fase muito gostosa, né, como avô, né, pensando como avô. Sim. Mas você não tem um arquétipo de vô. Nem visto esse arquétipo, né? Até tem uma brincadeira com a minha neta que ela me colocou um apelido de Dudi, porque ela tinha, acho que, dificuldade de falar vovô, Adri, alguma coisa assim, e é Dudi, e o Dudi pegou. Aí, quando ela me chama de vô, eu falo assim, não vou não, é Dudi, porque Dudi só tem eu, vô tem um monte. Uhum. Então, a gente já cria essa exclusividade até na cabeça dela, tá? Então, a gente leva isso com muito bom humor e tranquilidade, e assim, é um lado diferente, mas é um lado muito bom, muito gostoso, que a gente tem a oportunidade de participar um pouco mais próximo aí, assim, eu sou um cara que sempre fui muito ligado, estudo muito, sou entusiasta de inteligência emocional. O pessoal que me acompanha nas redes, além da inteligência artificial, que é o assunto que a gente vem trazer aqui, vai ver que tem um viés muito de inteligência emocional e eu vou explicar o porquê isso vai ser importante também daqui para frente, como já vem sendo, né? E a gente sabe da importância da participação na vida de uma criança até a primeira idade da infância, aos 7, depois dos 7 aos 12. Então, eu estou procurando com um pouquinho de conhecimento também contribuir para a formação ali psíquica, para a formação da minha neta nesse sentido. Né? Deixa eu filosofar contigo aqui. Inteligência artificial, ela é artificial a alguma inteligência que é original. O artificial, ele imita algo. Exatamente. Qual inteligência... Porque nós temos
inteligência intelectual, inteligência emocional. Existem várias inteligências dentro do macro. Sim. A inteligência artificial, ela tenta substituir alguma delas, ou é um macro mesmo, um pouco de cada inteligência? Eu entendo que ela não é competitiva, ela é colaborativa. Ela é um incremento, ela vem para atuar como parceira e não como substituição de algo. Tá. Quando a gente fala em inteligências, você citou várias, se a gente for ali para uma tese do Howard Gardner, que é o cara das inteligências múltiplas aí, ele fala de várias inteligências ligadas à inteligência humana. Sim. Né? E aí aquela inteligência artística, a inteligência mais exata, a inteligência linguística, e aí tem várias ali, se eu não me engano, são 9 tipos de inteligências, e tem mais 2 em desenvolvimento, intrapessoal, interpessoal, e aquela série de inteligências que ele discorre ali. Isso está totalmente relacionado à inteligência humana. Né? Para quem quer saber um pouco da diferença disso, tem um cara que eu admiro bastante o trabalho dele, eu acho que ele é uma referência como brasileiro, que é o Miguel Nicoleles, é um neurocientista, e ele já participou de muitos podcasts, mas muita gente não conhece ele. Eu não conheço. Ele não é um perfeito, porque assim, como todo mundo tem que ser o defeito, então ele é palmeirense e roxo. Nada contra os palmeirenses, é mais para a gente poder descontrair aqui e brincar. Mas assim, é um neurocientista brasileiro excepcional, assim, com um trabalho absurdo que pouquíssima gente conhece. Então, se você quiser saber um pouco sobre isso. E eu trouxe assim, o nome dele aqui pelo seguinte, ele defende muito essa questão, né, de a não substituição da inteligência humana com a inteligência artificial, porque elas são, apesar da inteligência humana ter sido referência para o desenvolvimento da artificial, não poderia ser diferente, né, porque a gente precisa buscar isso em algum lugar para poder ensinar, né? Então, basicamente, ela vem daí. Mas a inteligência humana, a rede neural humana, ela é analógica, e a rede neural, no caso da inteligência artificial, ela é binária. Então ela tem uma diferença muito grande aí, né, em relação a essas capacidades. E muito hoje do ser humano, por mais avanço que a inteligência artificial tenha tido, está relacionado à inteligência emocional, à capacidade de improvisação, de criação, né? E toda essa gestão emocional que o ser humano tem, a IA ela não consegue ter, pelo menos de forma autônoma, né? A gente vai trazer aqui nessa conversa como isso evoluiu muito, e você teve a oportunidade de fazer alguns testes e depois as pessoas vão ter acesso a isso. É um dos motivos de você estar aqui. Exatamente. Ela consegue ter uma leitura preditiva de uma conversa, ela consegue ter uma leitura emocional do tom daquela conversa através da interpretação de texto, e aí a gente avançar um pouquinho mais, quando a captação de câmera entra aí, ela consegue captar pela própria, exatamente, pela própria feição e a reação dos olhos, da face, ter interpretações e mapear isso para que ela possa ter respostas condizentes com essa emoção. Cara, eu vi no perfil do Rony Mesler, o antigo dono da Reserva. Ele é entusiasta também de tecnologia e ele fez um avatar dele, uma cópia dele, ficou falando entre 2 minutos para treinar e ele fez como se fosse uma entrevista dele original com ele, o avatar. E, cara, conduziam até os trejeitos, o jeito de falar e tal. Falei, cara, e ele pode fazer uma reunião, uma videochamada com um bot com 200 pessoas ao mesmo tempo, individuais com 200 pessoas. Pode ter 200 Rones. Exatamente, essa é a capacidade de processamento de uma inteligência artificial. Multiplicou, então uma pessoa consegue ser 200. E ela está embarcada num clone dele que foi criado, que é um mercado absurdo hoje, tanto clone de voz quanto clone de imagem, né? Existem empresas que fabricam esses clones. Eu tentei fazer o clone de voz pelo site Eleven Labs. Sim. Eu não tive muito sucesso, não. Vou tentar, até o chatbot automatizar o WhatsApp, eu já tentei algumas vezes, 3 vezes, tá? Para automatizar, você foi a 4ª pessoa. E até então eu completamente desapontado. Tanto que eu criei resistência. Sim. E acontece isso muito no público da nossa agência. Na verdade, foi por conta disso que eu te conheci, que foi na palestra. Porque falando pela internet, contatos curtos, vídeos,
pequenininhos, eu não consigo tirar a resistência emocional que a pessoa tem. Porque na internet eu falo sobre razão, não falo sobre emoção. Mas sempre que eu tomava um café com alguém, 1 a 1, cara, 80% eu fecho o negócio. Porque eu vou na emoção, eu vejo a feição da pessoa e falo, mas e aí, você já contratou alguém? Já contratei. Falo, mas o que houve? Aí a pessoa começa a desabafar. Vrá, vrá, vrá. Aí eu já começo, eu posso falhar também, porque eu sou humano. Mas se eu falhar, você fala comigo? Porque eu não ligo não. Se você falar que eu errei, que tá errado, que tá ruim, que não gostou, na verdade eu gosto. Porque significa que você quer que eu melhore. Aí a pessoa vem começando a se desarmar. Pum, eu fecho, Adriano. Só que eu não consigo marcar 60 cafés no mês. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos marcar 60 cafés de uma vez só. Cria um evento e atrai esse... Criei o evento, bicho. Aí consegui conversar com todo mundo. E esse evento, de onde veio isso? Um rapaz, eu disparando mensagem no meu robozinho de disparo. Tá. Eu capturei lead de grupos de negócios de Sorocaba. Então eu tenho 5.000 leads de empresários de Sorocaba. Tá? E fui disparando. Sobre marketing. Teve um rapaz do Espírito Santo que estava em um grupo de negócio daqui. Um grupo de terapia. Aí ele me chamou, ele falou, rapaz, eu gostei da forma que você aborda o marketing, mais humano, menos técnico. Eu vou fazer um evento dia, sei lá, vou chutar, tá? Dia 15, quer participar do evento não? Palestrar com a gente? Aqui em Vitória, Espírito Santo. Falei, quero, claro, pode contar comigo. Eu pego o avião, eu vou, deixa comigo. Sim. Aí ele falou assim, beleza, tu vai entrar como patrocinador, custa R$10.000. Tu ajuda a gente a patrocinar e tu palestra. Vai ter uma galera high ticket, tu faz a venda ali e mata no peito. Falei, porra, 10 mil, filho. Ia gastar mais uns 3 pra ir. Hotel, avião. Falei, cara, 13 mil. Falei, cara, te agradeço muito, mas eu acho que eu consigo aproveitar melhor esses 13. Falei pra minha mulher, eu falei, vou fazer uma palestra aqui. Aí fiz o script, o storytelling da palestra, conversei com as pessoas, só que assim, o storytelling que eu fiz não dava para substituir ninguém. Se um recusasse, não dava para encaixar o outro, quebrava o storytelling. Aí eu convidei 5 pessoas. Uma recusou, que é minha cliente. 70 anos, ela falou, Marcos, eu não tô pronta para subir num palco, não. Aí eu arranquei ela, não chamei outra, foram os 4. E fiz o evento. Cara, investi R$3.000. Em vez de 13. Investi R$3.000. E o retorno foi incrível. Não financeiro, tá? Sim. Porque financeiro eu acho que é consequência. Mas o valor que você está agregando. Valor, nossa, maravilhoso. Então foi de um convite mal sucedido e de uma dor dos meus clientes, que a maioria dos clientes já contrataram outra empresa de marketing e tomaram na cabeça. Hoje eles criaram uma resistência absurda. E às vezes eles falam até que o marketing não funciona. Porque alguém aplicou errado para eles e eles perderam a crença na ferramenta e não em quem operava a ferramenta. Eu acho que você está tocando num ponto crucial, porque a gente vai correr esse mesmo risco falando agora sobre inteligência artificial. Uhum. E por que isso? Eu venho acompanhando esse movimento do marketing desde 2012, tá? Acompanhei o surgimento aí de grandes nomes aí, enfim, acho que é um papo até para um outro podcast para a gente não se estender muito aqui. Mas assim, eu vi muita gente crescendo e o marketing digital, ele se fundamentou, né? A pedra fundamental desse marketing, ela está em cima de um viés de alguns setups que alguns dos players do mercado criaram e doutrinaram o mercado para que fosse daquela forma. E aí todo mundo que veio depois foi propagando. Sim. Até estressar ao máximo aquela metodologia e ninguém aguentar mais, e aí alguém começou a diversificar aquilo, etc. Então, assim, tudo foi criado em cima de um viés de alguém que plantou isso e foi.
E aí começou a surgir muita gente, como o digital e como a tecnologia está muito mais direcionada para o público jovem do que o público de meia idade, né, e de terceira idade. São os nativos, né? Que basicamente são os empresários mesmo, a moda antiga, o raiz, aquele que construiu aquilo que a gente tem até hoje, físico ali, e que cria a sua história. Às vezes ele já abraça de outra geração da família e tal. Então, assim, isso é o empresário raiz ali. Aí depois criou esse conceito de empreendedorismo, a gente vê aquele crescimento das startups ali no Vale do Silício, com aquele modelo de 0 a 1 ali, que é não sei se você já leu isso, mas assim, ele é uma base, ele explica muito bem de como isso funciona, aí surge aquele conceito do MVP que a gente usa aí o tempo todo, e etc. Eu acho muito interessante, quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso é demais, porque você testa, você já ajusta e etc, vê se valida, se não valida, vai para a próxima. Então, para um modelo de inovação é fantástico. Então, assim, aí isso vai começando a se construir através daqui, que é uma linguagem totalmente diferente do raiz ali que existia ali no mercado. E muita gente jovem vai chegando e vai também buscando oportunidades. E ele vai sendo doutrinado, o conhecimento dele vai ser o quê? Embasado naquilo que ele está tendo acesso ali. E aí criam-se, né, essas máscaras, às vezes, de mercado e muitas vezes, qual que é o grande problema? Quem está vendendo marketing digital não entende de negócio. Isso. E é extremamente fundamental, se você for uma agência de marketing, se você for um profissional de marketing, ainda mais que você vai defender a voz, a identidade, né, o branding, né, falando mais sofisticado, mais moderno, do seu cliente, você tem que entender sobre negócios primeiramente, você tem que entender sobre pessoas, para depois disso você entender sobre o negócio dele. É um terceiro, isso. Para você pegar aquilo que você sabe que é muito bom e muito útil e juntar com tudo isso e falar, cara, eu tenho uma solução para te dar e eu vou te entregar resultado. Não adianta ser só hard skill no marketing digital, você tem que ter o soft skill no empreendedorismo. Cara, eu costumo brincar assim, tu é gestor de tráfego, eu sou assim, quanto do seu dinheiro você já jogou no tráfego pago? Nada. Falar, então, meu filho, ficar brincando com o dinheiro dos outros, não dói. Não dói no teu. Então, assim, quando eu aplico para o meu cliente o que eu já apliquei para mim, cara, eu já apliquei mais de $500 mil para o meu negócio. Eu faço tráfego pago há 8 anos. Há 7 meses, 8, completamos 8 meses que eu faço para outras empresas. Então, assim, você já trouxe essa bagagem. Se fosse para dar errado, tinha dado errado nos 7 para trás. Entende? E outra, quem sabe aí de business manager. Cara, BM muda a cada 6 meses. Muda nem que seja o layout. Para tu procurar um botão, para cara, configurar uma coluna, tu fala, para adicionar uma forma de pagamento. Então, assim, hoje eu tenho um gestor de tráfego na minha empresa. Uma conta de um cliente meu só dava para pagar via Pix. Era uma BM que ele já tinha, a gente vinculou ao nosso. Só que eu falei, cara, ficar pagando via Pix é muito ruim. Vamos botar direto automático no cartão de crédito. Aí ele, não dá. Eu falei, dá. Só vai dar mais trabalho. Fácil não dá. Então faz o seguinte, do dele não dá para fazer, então cria outra conta de anúncio no perfil dele. E tenta. Ele criou outra conta de anúncio, não deu. Marcos, esquece, vou mandar o Pix. Não, tu não vai mandar o Pix. Cria uma BM na nossa conta. Tenta cadastrar o cartão de crédito. E se der certo o cartão de crédito, você desvincula tudo no dele, tira todas as tomadas da página do Facebook, do Instagram, da conta dele e pluga aqui. Aí ele tentou adicionar o cartão, deu certo. Aí ele, Marcos, você pode me ajudar? Falei, posso. Quer falar ou vou? Vem aqui. Aí quando eu cheguei do lado dele, ele, me ajuda aqui a desplugar? Falei, ajudo, cara. Então, assim, ele é gestor de tráfego, mas ele não manja de resolver problemas. E, assim, resistência muito fraca. Não, vamos mandar o Pix pra ele. Não, vamos resolver, cara. Tem 15 caminhos diferentes que a gente pode percorrer para chegar no resultado. Aí eu fui, despluguei tudo lá, pluguei tudo aqui, aí deixei o anúncio para ele. Ele foi no banheiro, quando voltou tava tudo plugadinho. Aí ele, como é que tu fez? Eu falei, tu foi no banheiro, perdeu, filho. Perdeu. Então, assim, é um técnico, mas não é um resolvedor de problema. Tá? Então, diretamente para quem está assistindo, você me encantou com a sua solução de automatização de WhatsApp. Como que você faz isso? E por que ninguém nunca tinha me apresentado isso antes, bicho? Vamos lá. Porque a gente está vivenciando isso em primeiríssima mão.
tanto no seu podcast quanto no mercado aqui no Brasil. E eu digo para você que a gente está vivendo isso em primeira mão no mundo, esse avanço, né? Essa evolução que a gente tá vivendo hoje. Porque isso vem baseado numa evolução das LLMs aí, da programação de linguagem natural, das LLMs, surge ChatGPT, a coisa vem se desenvolvendo. Do GPT a gente passa para os agentes GPTs, que é o que você entra lá na OpenAI e você já começa a configurar ele para poder desenvolver algumas funções mais específicas para você. Você consegue carregar algum treinamento na base de conhecimento dele, então ele deixa de se tornar genérico, né? Então, assim, trazendo mais para o popular, que é onde todo mundo começa a conhecer, porque assim, o GPT, por exemplo, ele começou a ser desenvolvido em 2018. GPT 1, 2, 3... em 2017, a Google já estava com uma matéria postada, né, um artigo científico falando sobre a tecnologia Transformer, que é onde é baseado ali o desenvolvimento do GPT, e a coisa vem evoluindo. Só que em 22, acho que foi em 22, né, que é o que surge aí a popularização. Então, esse modelo, a base dele é que gera tudo isso. A partir daí, você começa a ter uma derivação de LLMs, aí surge o Google com vários modelos. Começou com Gemini ali, aí cada um que vai surgindo, você vai para a internet, é novidade, é isso, é aquilo. Aí tem o pessoal que saiu ali da OpenAI e fundou a Anthropic, que é uma outra empresa focada em LLM. Aí essa outra empresa recebe um aporte do Jeff Bezos da Amazon. Aí você tem o Llama, que é a LLM da Meta, né, do Zuckerberg, e por aí você vai, todo mundo que domina o mercado ali no digital, cada um criando a sua. E todo mundo evoluindo e desenvolvendo, mas todos eles são LLMs, né? Que é Large Language Model, né? É um modelo de linguagem expansivo. Né? Não, é simples, que nem carro elétrico. Cada montadora criou seu carro elétrico para botar no mercado. Tecido, não sei se esse tecido aí não precisa passar. Não, esse aqui não. Se você lavou, ele já... Então, a Nike patenteou a Dri-Fit, o nome Dri-Fit é da Nike. A mesma tecnologia, a Adidas chamou de Dry-Cell, patenteou também. A Puma, ela fez... Qual o nome? Ah, esqueci. Então, assim, quando vem uma tecnologia nova, cada um dá o seu tapinha ali, personaliza e patenteia e lança no mercado o seu próprio produto. Mas é tudo da mesma categoria, é isso? Basicamente tudo baseado no mesmo conceito tecnológico, a mesma tecnologia ali, que são as LLMs. Acontece o seguinte, para ficar mais palpável para o público que vai assistir aqui o podcast, assim, nós temos lá o ChatGPT, que todo mundo se encantou, entrou ali. É o mais inteligente, o ChatGPT hoje? Depende, hoje, eu vou chegar lá, mas assim, hoje você pode usar um modelo desse de LLM para uma determinada função que você acha que ele seja mais adequado. Tá. Por exemplo, se a gente for falar num viés mais humanizado, por exemplo, da inteligência artificial produzir os textos, ou produzir seu conteúdo, produzir aquele material que você está solicitando para ela, se você for pela Perplexity AI, por exemplo, ela já tem um viés que te entrega uma linguagem mais acessível para o humano, assim, uma linguagem mais casual, etc. Em algumas experiências que eu fiz. Mas são tantos modelos e tantas possibilidades, cara, que é impossível você aprofundar em cada uma delas. Então você vai entendendo, de acordo com a demanda que você vai tendo, você vai fazendo alguns testes. E quando a gente chegar no nosso assunto do podcast, aí, criando uma antecipação pessoal, um suspense, a gente vai entender que tudo isso também tem um custo quando você começa a direcionar algo útil e praticável dentro de uma empresa para esses LLMs. Porque, por enquanto, você tem lá, você tem um plano free, para você testar, você vai fazer umas perguntas. Acontece o seguinte, você tem lá, vamos basear no ChatGPT, que é o que todo mundo conhece, eu acho que é o mais fácil para o entendimento. Então, nós temos lá o ChatGPT, é um chat que ele está ali para você perguntar para ele o que você quiser, ele vai te gerar respostas. Se você fizer uma pergunta aberta, se você fizer uma pergunta sem nenhum direcionamento, você vai ter uma resposta no mesmo nível. Vaga. Porque ele tem um treinamento absurdo, amplo, uma carga de dados enorme, aprendeu aonde podia se buscar dados, buscou-se dados e carregou na memória ali, na base de conhecimento dele, para ele poder entregar ali e poder discorrer sobre qualquer assunto. Legal. Só que se você não trabalhar com uma coisa que é extremamente importante, que eu até estou trazendo muito isso no meu conteúdo lá nas redes sociais essa semana, qual que é o grande diferencial para você falar com uma LLM ou com uma inteligência artificial dela? Construir contexto. Uhum.
E se você não tem conhecimento de causa, conhecimento de vivência, conhecimento daquilo que você está lidando, fica difícil você contextualizar a ponto de fazer com que a inteligência artificial entenda o que realmente você precisa e te entregar um resultado diferenciado. Isso se encaixa muito lá com a minha vivência no trabalho, na agência. Porque a ferramenta está lá, disponível para todos. Por que uns têm mais sucesso do que outros? Pela comunicação, né? Porque ela vai te dar exatamente o que você pedir. Se tu não souber pedir... Aí você pega o boom do pessoal que produz conteúdo na internet... Não, porque agora o negócio é engenharia de prompt. Aí arruma-se um nome mais técnico para falar, não, agora é engenheiro de prompt. Interpretação de texto. Engenheiro de prompt é a profissão do momento. Aí passa uma semana, descobre-se que o próprio ChatGPT ele faz os prompts para você. Então não é mais uma... Não estou dizendo que não exista, sim, existe a profissão e eu acho que ela vai crescer cada vez mais, mas o que é o fundamento de um engenheiro de prompt? Saber produzir interpretação de texto. Construção de contextos extremamente interessantes e direcionados para que uma LLM consiga interpretar o que ele realmente precisa e entregar resultados absurdos, entendeu? Absurdos no sentido positivo, né? Sim, eu li que... Eu não lembro onde eu li, enfim. Eu criei o hábito de ler há 4 anos atrás. Foi dentro da pandemia, tá? Que eu não tinha esse hábito. A minha criação, eu sempre fui obrigado a ler quando eu tinha que estudar para prova, e eu nunca gostei de ler. Então minha mãe me obrigava. Tu só vai sair daí quando você ler, quando terminar de ler o livro. E acabava sempre eu dormindo em cima do livro e não lendo. Então eu não tive uma criação favorável da leitura, tá? Acho que essa 99,9% Será? Pode ser. Acredito que sim. Mas com 32, na pandemia ali, eu comecei a ler e eu vi o retorno que a leitura me dava. Sim. E que o conhecimento que tinha nos livros eu não encontrava em lugar nenhum. Aí eu comecei, cara, em 1 ano eu li mais livros que eu tinha lido na vida inteira. Sim. Então acaba que eu leio muita coisa, mas eu não lembro de qual dos livros foram. E eu li que, antigamente, um homem sábio era quem tinha as melhores respostas. Você perguntava, o cara, perguntava. Hoje, o mais inteligente é o homem que sabe fazer as melhores perguntas. Exatamente. Se você sabe construir boas perguntas, você vai ter boas respostas. Porque as respostas estão disponíveis ao nosso alcance, que é no celular. Todas as respostas estão aqui. Então, aí, trazendo aquela relação humano-máquina, né? Quando você está tratando de um assunto e você já tem a leitura sobre o que você está conversando, você vai fazer perguntas e respostas e subentende-se o assunto que está relacionado ali. No caso da inteligência artificial, se você não contextualizar para que ele entenda que existe esse assunto por trás... na tecnologia fala-se muito em back-end e front-end. Front-end é aquilo que você enxerga o que está acontecendo ali, né? O back-end é bem ao pé da letra mesmo, é o que está acontecendo ali por trás. Tá, o que está por trás dessa pergunta para eu poder responder de acordo com essa intenção? Então a gente já começa a falar dessa evolução que eu queria falar dos modelos. Você passa a ter modelos que eles começam a interpretar intenções, eles começam a conseguir interpretar emoções, eles começam a conseguir interpretar textos onde eles identificam empatia, eles identificam algumas outras coisas e, obviamente, quando ele começa a entender isso e você entende de engenharia de prompt, ou seja, de construção de contexto, e você consegue usar, tá bom, ele vai por esse caminho porque ele entende dessa forma, então toda vez que eu for treinar ele, eu vou usar o mesmo caminho, fazer uma via de mão dupla, para que eu consiga carregar na base de conhecimento dele uma informação mais apropriada possível, para que quando ele for buscar essa informação, esteja numa linguagem, vou inventar um termo aqui, IANES, da inteligência artificial. Sim, sim. Porque ela tem uma facilidade ali. Se você for falar hoje a nível de treinamento hoje de uma inteligência artificial, e a gente vai chegar lá, pessoal, no motivo ali principal aqui do podcast.
o pessoal fala muito assim, hoje você tem capacidade de você pegar o URL de um site e fazer um treinamento de uma inteligência artificial. Você tem capacidade de pegar um canal do YouTube, por exemplo, da sua agência, você dá o canal lá, ele vai varrer, vai transcrever todos os seus vídeos e vai trazer essas informações. Só que nós estamos conversando aqui, ele vai trazer você falando, eu falando, ele vai trazer uma propaganda que vem aqui no meio, etc. Ele traz tudo, transcreve isso e leva para a base de conhecimento. É uma base de conhecimento carregada com muita informação, mas ela não está apurada, né? Ela não tem uma curadoria de intenção para aquilo que você quer que ela funcione. E muita gente comete erro aí, porque vem, tudo bem, é fácil. Você carrega o site, você carrega aqui os vídeos do YouTube, etc., ela leva para a base de conhecimento. Só que na hora que ela precisa performar e realmente você começa a pressionar ela a fazer perguntas e respostas, a capacidade de alucinação de um modelo desse é enorme, porque a hora que ele vai buscar isso na base de conhecimento dele, ele sabe da intenção da pergunta, só que no meio do conhecimento dele tem umas coisas ali meio que aleatórias, e isso faz com que ele distraia, e nessa alucinação, como ele tem um conhecimento absurdo e genérico, ele busca nesse conhecimento genérico dele algo plausível para ele te trazer pelo menos uma resposta. Aí você fala, não, a IA está dando uma viajada aqui. E aí, qual que é o grande poder daquilo que a gente traz hoje aqui no podcast? A gente sai do chat GPT, depois a gente tem um agente GPT, que ele já tem um baixo direcionamento, que você já consegue dar um direcionamento para ele ali. Aí você tem os assistentes que já começam a funcionar via API, que você já não entra mais pelo usuário ali do chat GPT, você já entra pela plataforma, né? Platform openai.com, que é onde você vai plugar uma interface, né, de comunicação nesse agente que está lá dentro da OpenAI, e ele vai te responder. Aí você já não paga mais aqueles $20 para usar à vontade. Você vai pagar por créditos por o que você vai utilizar de recurso dele, porque você está pegando esse modelo e falando, opa, peraí, eu não quero mais falar no chat. Eu quero ter um modelo que é uma espécie de um GPT carregado com algumas informações, com algum treinamento, e que comunique direto para mim aqui. Você meio que exclusivamente pega um pedacinho ali daquele recurso e começa a fazer ele trabalhar para você externamente. É mais, tu entrou ali no supermercado chamado OpenAI e tu pegou um produtinho a mais e botou no carrinho. Exatamente. Na verdade, você tem ali o Premium, que é $20, sei lá. Pá, tu tem um produto. Aí tu fala, não, só isso aqui não é o suficiente. Vou pegar mais esse produto e botar no carrinho. Não é exatamente isso, assim, são produtos, são formas diferentes de você acessar a mesma base ali de processamento. Uma é você pegar um chat geral que ele não está calibrado, ele está calibrado para te responder qualquer coisa. Aqui a engenharia de prompt ali, a capacidade de contextualização, ela tem que ser mais aguçada ainda para que ela possa te trazer. Você vai refinando isso. Uhum. Quando você trabalha com um GPT, que são aqueles que você já programa, ele como teu assistente dentro do GPT lá, não sei se você já usou isso, ele tem lá a possibilidade de você criar o GPT para ele ser o seu copy, vamos falar na tua linguagem. O outro GPT é para ele te ajudar a criar headline. Não, o outro GPT, nisso. você treina nas instruções dele, ele começa a receber essas instruções, dizendo para ele, olha, você vai atuar como um especialista em copy, eu quero que você use o estilo do fulano de tal, que é um especialista que eu gosto. Cara, eu usei, eu pedi, eu tava te cortando, desculpa. Não, imagina. O meu gestor de copy, meu copywriter, ele tava em casa, de home, eu não tinha tempo pra auxiliar ele, aí eu falei pra ele, faz o seguinte, pega essa copy, não tem nada a ver com o nosso cliente, essa que você fez não tem nada a ver. Nosso cliente, ele é mais soft, ele é mais pro lado lúdico, ele não vende só produto. O produto dele é sentimento, enfim. Pega o link do Instagram desse nosso cliente, joga no chat GPT e pede para ele adequar essa sua copy de acordo com o nosso cliente. Rapaz, Adriano, foi perfeito. Falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei pra ele, você alterou alguma... Não, do jeito que ele deu, eu falei, caramba, moldou. Então é muito isso. É muito isso. Isso você consegue fazer já no chat aberto ali, usando engenharia de prompt, que é o que você usou. O GPT, você já dá instruções específicas para ele. Você vai ter essa mesma coisa, só que você vai dizer para ele que... tem algum copy que você gosta aí? Alguém que é da área, assim, que é bom, por exemplo? Não. Mas enfim, não precisamos ser específicos. Você pega alguém que tem um estilo de escrita que você acha interessante, você pode treinar ele
com aquele estilo de escrita que você acha interessante. Então você quer fazer uma escrita mais persuasiva. Pô, quem que é o copy hoje americano mais persuasivo do mercado? Aí você vai lá, sei lá, Frank Kern, você vai pegar lá o cara dos funis lá do Funnels Club, é que eu não associo muito esses nomes aí do pessoal de marketing. Mas tem muita gente fora. E por que eu recomendo fora? Porque tudo que está acontecendo no Brasil, o pessoal pega a referência lá fora. Uhum. E se a gente tem uma inteligência artificial que ela é multilingüe, ou seja, ela vai falar qualquer língua, praticamente todas elas, e ela consegue interpretar em inglês e te entregar uma saída em português automaticamente, pô, vamos explorar aquilo que você tem já de ponta ali, ou pelo menos de mais atual no mercado, que está acontecendo, e vamos trazer para cá, ou daquilo que é mais testado, aquilo que deu mais certo e tal. Aí você já pode usar por aí, aí você traz esse estilo para dentro da instrução de um GPT para ele escrever essa mesma cópia que você escreveu no chat aberto. Ele já vai ter uma performance diferente. Porque ele tem instruções específicas que vão ajudar ele a pensar com um viés específico de treinamento que você deu para ele, além daquilo que você já está pedindo. Não, eu queria falar sobre isso, mas não vai dar tempo da gente. A gente vai só pincelar. Por quê? Se aprofundar aqui, que a gente tem horas de... A sua régua, você como Adriano, por você tratar sobre automação, por você tratar sobre IA, sua régua intelectual subiu. Sim. Concorda comigo? Sim, você é obrigado a estudar muito sobre o assunto, primeiro para poder entender. E hoje você está sendo pioneiro no mercado, então... Futuramente, todas as pessoas vão ter o mesmo contato com inteligência artificial que você tem hoje. Sim. Só que daqui a 5 anos tu vai estar anos-luz acima. Assim como aconteceu com o movimento da internet, assim como aconteceu com o movimento do marketing digital. Sim, uns chegam antes, usando os jargões aí do marketing digital. Chegou antes, bebe água limpa, depois você vai ditar algumas regras no mercado e as coisas vão acontecendo. Mas então, todo mundo vai ter acesso, é inevitável. Assim como a IA, o relacionamento com a IA subiu a sua régua intelectual, eu acredito que vai subir a régua intelectual de toda a sociedade. Porque se você tem que tratar com algo que é extremamente inteligente e você tem que entender essa inteligência... Exatamente. Ou faz ou morre. Por isso que está sendo tão discutida e tão defendida a questão daquela renda básica universal. Vai ser inevitável, Marcos. Concordo. Principalmente para esse perfil de pessoas assim que não têm interesse em se desenvolver intelectualmente. Tá, vamos falar aí. Infelizmente, a gente tem uma grande camada dessa população mundial no Brasil por conta de questões culturais nossas. Então, a gente aí, se você for analisar testes de QI que já mudaram também depois disso tudo que a gente vem discutindo, né? Porque ele era muito mais, lógico, matemático. Aí depois as inteligências que a gente já abordou aqui do Howard Gardner, ele começou a defender que é o seguinte, tá bom, ele não é um PhD ali, matemático, etc. Só que o cara ele tem um conhecimento e um relacionamento com uma árvore e a natureza em si que esse cara jamais teve. Neymar. Tu vai dar uma equação de segundo grau, é possível que ele não resolva, mas irmão... Mas o cara é um gênio. Então, assim, aí ele começou a defender, então, assim, já desmistificou um pouco isso. Sim. Mas tudo isso envolve algum nível de conhecimento. O que a gente tem é que, culturalmente, nós brasileiros, eu faço parte disso, você acabou de comentar até a questão de hábito de leitura, a gente nunca foi inserido nesse contexto de desenvolvimento intelectual como países desenvolvidos. Então, automaticamente, não só o Brasil como os países subdesenvolvidos, cara, estão afadados a primeiro, né, em primeira instância, começar a ter que desfrutar desse tipo de renda, porque esse profissional que ele não quer desenvolvimento, é cara crachá e muitas vezes ele está ali só para poder ganhar o salário no final do mês ali para poder fazer o churrasco, etc. E, enfim, não vamos trazer para discussões políticas aqui, mas da forma que a gente teve a nossa última eleição, por exemplo, com as promessas que tiveram e não foram cumpridas. Não, o problema do país não é político, é mais profundo, é cultural. Sim, é de entendimento cultural. Disso. Eu não estou falando, a política ela funciona como veículo de manipulação de massa, assim como veículos religiosos que a gente está vendo aí o tempo todo. Até porque se a gente falar que o problema é político, a gente está falando que a solução é a oposição. Sim, não, mas não é. Não é isso. O problema ele não é o nível de consciência. Então vamos falar, a gente tem uma população que em sua grande maioria, e eu até 5 anos atrás possivelmente me considerava dentro dessa maioria no estado de embotamento cognitivo. Ou seja, você vive, você não tem muita percepção do porquê que você vive, o que você está fazendo ali, mas você vai vivendo.
No automático. E tá tudo certo e vamos queimar uma carne, vamos assistir ali o futebol, nada contra, mas assim, a vida se move aí, né? E trabalha. A gente vem aí a gente vem com uma herança de classe operária, de revolução industrial, que se baseou num desenvolvimento em cima de mão de obra operária e etc. Então, assim, eu tenho a minha geração muito mais forte que isso, cara. Qual que foi o meu grande sonho com 14 anos? Cara, se eu trabalhar, formar os meus filhos e construir a minha casa, eu venci na vida. Venceu. Né? Aí quando você chega nesse momento, você fala, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu tenho todos os meus amigos, todo mundo comprou sítio, casa na praia. Aí fica brigando para qual da casa de sítio de quem você vai. Daqui a pouco tá todo mundo vendendo, porque fala, cara, não faz o menor sentido. Eu tenho um monte de coisa dessa, eu vou usar 2, 3 vezes por ano. Sim. Enfim, aí vai mudando a consciência. Então, voltando aqui pro nosso, né, o que a gente está buscando. Essa falta de nível de consciência vai naturalmente escravizar digitalmente as pessoas. Sim. E quem conseguir sair, dominar disso e começar a se desenvolver, principalmente, vou chamar a atenção de novo, inteligência emocional, gestão das emoções e gestão de processo, raciocínio lógico. Por quê? Porque esses são os diferenciais que vão fazer de um ser humano usar a inteligência artificial a favor dele, a favor do trabalho dele, a favor da vida dele, e conseguir conviver muito bem com isso e possivelmente prosperar muito utilizando isso, porque isso vai ser um potencial de escala para a vida de todas as pessoas, ou você vai ficar fora desse contexto e literalmente você vira um escravo digital e vai depender de uma renda básica. Não tem como fugir disso. Então, o começo da nossa conversa, a inteligência artificial ela não vem para substituir. Ela é uma baita ferramenta de impulsionamento, talvez a maior ferramenta, a maior revolução que a gente tenha tido a possibilidade de ter contato até hoje. E ela é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Mas vai substituir, cara. Aí vai entrar na filosofia de novo. Ó, ainda. Nós estamos falando hoje, 2024, dezembro. Aí poucos. tem a discussão da AGI, que é a inteligência geral artificial, que aí ela passa a pensar sozinha, etc. Aí eu volto de novo. Vai ouvir um pouco do trabalho lá do Miguel Nicoleles, porque ele é muito taxativo em relação a esse tipo... Quer ver uma pergunta? Tá? Sua televisão. Ela tem os botões lá na TV e ela tem o controle remoto. Sim. O controle remoto removeu o controle lá da TV? Não, você ainda tem os botões ali. Mas quando foi a última vez que tu apertou o botão lá na TV? Só quando você desliga da tomada e talvez tenha que clicar lá para acender o LED. Então assim, tem os dois, Sim. mas ninguém usa dois. Sim. Você usa ou um ou outro. Então assim, vai arrancar a nossa inteligência? Não, não vai arrancar. Mas a partir do momento que eu posso acessar de maneira automática de outro, eu deixo de usar a minha. Vamos lá, eu acho que ela exige que o ser humano se reinvente como ser humano para poder conviver com essa mudança, com essa revolução. Só quem está no comando. Só quem está no comando. Hoje, rede social, 7% produz conteúdo e 93% consomem. Cara, quem é que está queimando aqui neurônio para criar conteúdo? Só 7%. Exato. Os outros 93% precisa estimular o neurônio para alguma coisa? Não, só ficar rolando. Aí que a gente entra de novo no estado de embotamento cognitivo. Então, 7% domina a rede social, 93% estão ali como produto, base de produto. Porque você. E às vezes consome durante horas, não sabe nem o que consumiu, porque é cada vez mais rápido, cada vez mais viral e cada vez mais, né, para buscar ali interesse em você estar plugado ali naquela determinada plataforma, porque hoje a briga é quanto mais tempo você fica em cada plataforma. Retenção de atenção, sim. A retenção de atenção. E por aí vai. E aí, por que você está consumindo isso? E isso é uma coisa assim que vai ser cada vez mais difícil você ficar fora disso, porque se a inteligência artificial ela está lendo tuas emoções, tuas reações, etc., ela começa a entender. Hoje o algoritmo já é muito inteligente. Você vai ver sobre um determinado assunto, ou você está aqui com o celular na mesa, você vai ver que a partir de amanhã você vai receber tudo sobre inteligência artificial, né, o tempo todo. Por mais que seja proibido. Por mais que seja proibido, mas a gente sabe. Mas a gente não consegue provar que isso é de fato Outro acontece. dia eu mandei um áudio sobre alguém me fez uma consulta da área da construção lá, que o pessoal me procura muito ainda, me perguntou sobre um determinado material específico e como que assentava isso. Aí eu entrei em contato com outro profissional que eu conheço para falar só sobre o WhatsApp. Cara, passou uma meia hora, apareceu um anúncio de venda do material para mim. Só que eu troquei mensagem no WhatsApp. Sim. Você me surpreendeu
primeiro, né, em, sei lá, um dia, 2 dias, você me deu ali um MVP e não era um robô, não era um robozinho, sei lá, que nem laboratório de medicina que fala exame de fezes ou urina, e tu urina. Fala e também não era um GPT que você perguntava umas coisas, ele saía divagando aí aleatoriamente para qualquer lugar. Nem era do GPT, sim. Você falou, cara, esse vai ser o contato aí, vai ser seu novo vendedor. Brinca aí, conversa com ele. E eu fui conversando. Eu não mandei, eu mandei algum manual de instrução. Nada. Falei, ó, tá plugado no WhatsApp, entra aí e faz o que Não você tinha quiser. botõezinhos, sim ou não. Não era binário ali de sim ou não, certo ou errado, esquerda ou direita. Não era isso que eu estava acostumado a receber. E você me deu um fluxo de atendimento e você, na hora do teste, você sacaneou esse fluxo de atendimento o tempo todo. Porque você não perguntou dentro do seu fluxo, você perguntou totalmente fora dele, né? E isso é uma coisa que, assim, para você ver o potencial de viração, diríamos assim, que essa inteligência artificial tem dentro desse contexto ali de treinamento que ela tem. Mas ainda não é o ideal. O ideal é o seguinte: por que a gente fala de ajustes e refinamentos de 30 a 90 dias? Isso já é em produção dentro do cliente já atuando. Sim. Mas em questão de 24, 48 horas, dependendo da aplicação, vamos falar no atendimento comum. Quanto maior a intensidade, porque mais assim, rápido a gente vai chegar lá nos profissionais autônomos inteligentes, que é o que a gente vem trazer aqui. Ele já chega pronto para exercer aquela função. Então, quanto tempo nós temos? 15 minutos. 15 minutos. Então, vamos acelerar para a gente chegar no ponto correto. Eu falei sobre o chat GPT que era aberto, eu falei sobre os GPTs que você já carrega, algum condicionamento nele ali, alguma instrução. Você tem os agentes que você já começa a comunicar com plataformas externas. Aí estoura no mercado esse ano os agentes de inteligência artificial generativas, que eles começam a ter autonomia e capacidade de começar a desenvolver coisas sozinhos de acordo com aquilo que ele está sendo programado. Uma pergunta. Um assistente virtual desse faz o trabalho de quantos humanos? O assistente virtual ele é mais direcionado, eu vou ter que entrar na questão técnica, ele vai mais para aquela questão da função específica. Um agente desse, bem treinado, que é que eu vou chamar aqui de profissional autônomo inteligente, ou seja, ele já chega treinado para aquela determinada função. Para um atendimento, por exemplo, via WhatsApp. De qualificação de lead, um atendimento, vamos falar, você tem um consultório de medicina diagnóstica para marcar, agendar exames. Um profissional desse, um profissional autônomo inteligente, ele tem capacidade de atender centenas de clientes simultaneamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não fica doente. Não fica doente, não cobra hora extra, não tem adicional, não tem feriado, não tem 13º, não atrasa, não altera o humor dele, porque ele é treinado para atender empaticamente. Cara, isso não tem preço, né? Porque, ó, um salário mínimo paulista, você assinando carteira, você gasta 2.940, assumindo todas as variações humanas, de ficar doente, problema emocional, enfim. E o problema do turnover. Cara, 2023 eu investi muito, mas muito em formação de equipe. Rodaram mais ou menos umas 50 pessoas no meu estoque, tá? Consegui aproveitar uma do ano passado, que está comigo hoje. Então, assim, se eu investir ali um salário, R$3.000 de um mês ali, se a pessoa ficou um mês e foi embora, ela não me gerou valor nenhum, porque um treinamento meu demora pelo menos 2 meses até começar a sair no 0 a 0 para depois gerar lucro. Então, põe aí que 50 vezes eu investi 3.000 em cada um, foi 150 mil. O que eu achei mais interessante na IA? Você ensina uma vez, ela aprende. Na verdade, você ensina uma vez, ela aprende e a cada dia ela se aprimora com o próprio ambiente que ela está inserida. Isso é genial, cara. Porque o empresário está tão cansado. Você lembra no teste que você fez que a gente não tinha carregado informações sobre o endereço? Sim. Depois, se você quiser, você pode expor aí para o teu público os testes e tal. Aí eu falei assim, você tem alguma informação? Você me mandou um vídeo de poucos minutos, alguns segundos. Eu peguei ela, transformei isso em informação, treinei e carreguei na base de dados. Aí eu falei, pergunta aí. Aí ela já respondeu tudo que você precisava sobre o endereço.
Então ela aprende com isso e nessas respostas de refinamento você vai pegando os pontos que saem um pouco fora daquela curva do que ela está treinada para trabalhar. A hora que você matou esses pontos no teu atendimento, quando você fala no atendimento de rotina, por exemplo, então, eu estou arranhando a superfície aqui de atendimento porque é mais fácil de entender. Sim. Tá? Eu posso ter uma IA dessa, por exemplo, checando o status de pedido em tempo real e o cliente liga, ela atende, ela pergunta o número do pedido, ela vai num banco de dados, ela consulta o pedido, o status desse pedido e volta para ele e fala, olha, você comprou um artigo XPTO, ele está em tal lugar, o status dele está assim, assim, assado, já dá a resposta para ele. Com a API dos Correios, ela consegue rastrear a ela pode encomenda, calcular frete, ela pode calcular onde que está essa mercadoria. rastrear para o cliente informar. Então a API, que assim, para ficar mais fácil de entender... pode até informar para o cliente que o pedido já está chegando para ele no dia. Falar, ó, exatamente. atende-se porque hoje seu pedido chega. Qualificação de lead, por exemplo. Ela treinou sobre aquilo que ela precisa entender do teu negócio. Tudo que for perguntado do teu negócio. Ou se você plugar ela para poder fazer resposta da DM no seu Instagram, dos comentários dos seus vídeos, ela vai responder todo mundo e ninguém vai nem perceber que não foi você, por exemplo. Por isso que está muito em voga a questão dos clones. É pegar todo o material que você produziu até hoje, cria-se um clone, mas aí não é um clone só de imagem e de voz, é um clone que age igual você age. E pensa, entre aspas, né? Porque ela não reproduz o meu pensamento. Mas ela reproduz e pode ser induzida a ter comportamentos idênticos ao seu para responder um público que já está acostumado com esse tipo de comunicação. Então você vai afinando isso cada vez mais. Então, para a gente conseguir concluir, para não deixar isso pela metade, porque o assunto é realmente fascinante. Os agentes, eles têm um potencial gigante, mas eles demandam um back-end muito robusto. Ou seja, você tem que entender muito bem dos negócios, de como que ele vai se comunicar ali dentro, etc. Tanto é que ele está sendo mais utilizado hoje por grandes corporações que têm capacidade de investimento. Existe um brasileiro que ele começou a desenvolver esses agentes para uso próprio e, de repente, ele viu que isso tinha uma utilidade gigante. Esse cara já recebeu a segunda rodada de investimento de 100 milhões de dólares agora. Para o negócio dele, ele só atende as empresas que estão nos top 500 nos Estados Unidos a nível de grana, de faturamento, etc., de potencial. Brasileiro. Tá? Você vai ser o segundo. Não, na verdade, eu estou embarcando na tecnologia que esses caras criaram, porque eu sou muito mais um cara de negócio. Eu sou um empreendedor que eu já tive essa dor durante 30 anos. Eu trabalhei com terceirização de mão de obra a minha vida inteira. Eu já tive negócios quebrados por conta de mão de obra ali na ponta, por conta de você desenvolver um treinamento robusto. Como que eu consigo aplicar com ela uma lista de lead? Eu tenho uma lista de lead com 78 mil leads. Ela faz disparo hoje. Se você programar, ela vai fazer disparo em massa no seu WhatsApp. Automaticamente em cima daquela lista que você carregou. O que você vai ter que ver são a própria meta, ela tem as restrições de uso. Você vai ter que dar uma calibração. Como acontece hoje em qualquer propagador de mensagem em massa aí. Você vai ter que ter aquelas regras ali. Mas você pode, para ela é até mais fácil, que você vai programar para ela e dizer, olha, a cada 15 segundos você dispara a mensagem para um. Variação de tempo. Tá. Varia entre 15 segundos e 25 segundos. Elas já respondem hoje pelo WhatsApp, fazem reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, reconhecimento de texto. Ela pode responder por voz e por texto, aquela que você já testou, é que você nem testou por voz, mas ela reproduz. Essa voz ela pode ser clonada e você pode criar ali na Eleven Labs uma voz única da marca. Sim. Essa voz ninguém mais vai ter, uma voz exclusiva da marca. Você embarca essa voz dentro dessa IA e ela vai falar com essa voz específica, não mais com uma voz ali que você tem disponível na programação. Eu tentei replicar a minha voz, mas ele pegou o meu sotaque, ele atenuou meu sotaque, eu fiquei com sotaque de português lusitano, cara. Precisa entender como é que você... Porque assim, o grande segredo disso que você não fez... Não ficou idêntico. E disso que eu estou trazendo aqui é justamente como que você faz esse treinamento e como que você carrega essas informações. Talvez eu treinei pouco, né? Ou talvez você não entendeu como que ela entende essa informação para você carregar uma linguagem que ela vai interpretar melhor. Isso no Eleven Labs, né? Ele pediu para fazer um áudio de Isso em qualquer inteligência artificial, cara. Se o pessoal puder reter aqui assim, ó. Então vou fazer uma geral porque a gente está no final do nosso tempo. Se você tem habilidades de gestão de pessoas, gestão emocional, consequentemente, porque lidar com pessoas você tem que ter essa habilidade. 90%. Se você tem habilidade de gestão de processo, raciocínio lógico, e se você tem as duas, principalmente, pelo amor, vou falar com aquela câmera, pelo amor de Deus, aprenda inteligência artificial. Porque você já tem meio caminho andado para ser um baita gestor de IA e dar uma guinada na sua carreira, na sua empresa, seja lá o que for.
Porque o grande diferencial que ainda nós humanos temos em relação à inteligência artificial é essa capacidade emocional, que se você souber informar e induzir uma inteligência artificial de como ela deve agir, baseada nesse teu conhecimento que ela não tem, você arrebenta, você explode. Isso a nível de negócio, isso a nível profissional. Os engenheiros, eles saem na frente nisso? Na questão lógica é meio base da profissão. Cara, acho que o penúltimo entrevistado aqui foi o Carlos, terapeuta. O podcast dele é sensacional, tá? O cara tem 1,90 e tal, 130 quilos, o braço do cara assim. Ele, não, sou terapeuta, mas na verdade minha formação é em engenharia. Eu falei, tu é engenheiro? Aí eu sou engenheiro civil, aí o Eric que tava aqui, engenheiro também, então acaba que o nosso network não é de engenharia, é de empresários. Sim. Mas a gente vê que os semelhantes, de fato, têm alguma coincidência. Mas por que o pessoal de engenharia normalmente se dá bem como empreendedor? Porque empreender, você vai ter que gerir processo. Sim. E quando você fala em engenharia, seja ela civil, mecânica, é tudo baseado em cima de processo, em cima de workflows, em cima de fluxos e etc. E aí, quando você aprende isso, você implanta isso dentro de um negócio, cara, você tem um diferencial competitivo nisso daí. Porque às vezes você pega o pessoal do marketing digital, muita gente aprendeu a vender aí, garotada, às vezes vendendo milhões, aí daqui a pouco ele olha e fala, tá, mas como é que eu entrego agora? Agora eu preciso de equipe, eu preciso disso, preciso daquilo, aí entra no problema do empreendedor normal. Uhum. Ou não quer, ou quebra, ou não, né? Ou ele vai lá e compra um baita carro e esquece que depois ele vai ter que ter uma equipe para entregar tudo isso. Enfim, a gente vê de tudo aí. Sim. Por quê? Porque não tem esse conhecimento. Aí você pega o pessoal de engenharia, cara, você já o teu conhecimento já é embasado em lógica, em fluxos, né? Em processos. Então isso já é um grande diferencial. Quando você agrega a gestão das emoções, né? Inteligência emocional nisso, putz, cara, você já dá um salto quântico a nível de conhecimento. E agora a gente chega na terceira esfera. Quando você pluga uma IA para processar tudo isso, cara, o potencial é absurdo. Você tem definido quem é o seu público-alvo hoje? Porque para mim você atende todo mundo. Na verdade, assim, é um negócio que todo mundo precisa, né? Então, chegando onde a gente prometeu aqui agora no final do podcast, qual que é a minha proposta como Adriano no mercado empreendedor e que está começando a divulgar conteúdo sobre isso e trazer esse conceito, essa metodologia de plugar tudo isso que a gente está falando? Tudo que é visto hoje sobre inteligência artificial é muito superficial. Ou é muita ferramenta, ou lançou isso, lançou aquilo. Faz 2 anos que a gente vê lançamento a cada minuto. Tá, mas o que você faz com isso? O CEO da maior empresa de inteligência artificial do Brasil. Aí você vê lá, ele tem todo um background de marketing digital e botou um monte de ferramenta dentro de um ambiente controlado ali, né, com autenticação, e falou, olha, você me paga a mesma coisa que paga pelo chat GPT e você vai ter acesso a trocentas mil ferramentas. Beleza. O que você faz com as ferramentas? Não, porque você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tá, mas aplicação, prática. O que esse cara trouxe de produtividade, de redução de custo disso? Não, porque você consegue, tá, mais prática, funcional. A minha proposta é exatamente isso. Então, por isso que eu trago aqui, estou apresentando para o mercado um conceito de profissionais autônomos inteligentes. Que eles têm tudo isso que a gente conversou embarcado, então eles são agentes de inteligência artificial generativa, autônomos com capacidade de produzir ações e etc., através de interfaces de API se comunicar com vários sistemas, só que eles já chegam treinados para determinadas funções para você plugar dentro da tua empresa no dia seguinte ele está trabalhando. Ele já vai ser o funcionário do mês? Não, mas ele já começa a trabalhar no dia seguinte 24/7. Assim como um funcionário humano, que também não vai entrar qualquer um, você vai fazer o onboarding ali na empresa, você vai ensinar sobre... A diferença é que em milésimos de segundo ele vai aprender tudo sobre a sua empresa e já vai estar falando sobre isso, já vai estar trabalhando em cima dessa identidade, dessa voz, já vai estar te representando, e o que você precisa afinar nele são justamente os detalhes. Vou te dar um exemplo aí de mercado. Uma empresa de atendimento aí gigantesco com vários profissionais de atendimento no call center, pegaram o melhor deles, o que tem a nota máxima, o cara que está lá há muitos anos e etc., e colocaram uma inteligência artificial para trabalhar comparando com ele. O cara tem não sei quantos anos e é o cara que é o top da galera. Essa inteligência artificial em 30 dias estava com uma nota praticamente igual a dele. Nossa. Para fazer o atendimento. Só que a diferença, ele atendeu 170 pessoas no mês, ela atendeu 550.
capacidade assim, 4 de vezes processamento mais. muito maior. Isso porque não teve mais demanda que isso, né? Então a gente realmente está falando de uma revolução de mercado, a gente está falando de uma tecnologia que chega e as empresas que não estiverem atentas a isso vão ficar para trás. E muito mais rápido do que foi a mudança da internet e do que foi o marketing digital no mercado, porque a inteligência artificial é assim, ó. Agora tá tudo mais rápido. Eu vou sair do podcast aqui, daqui a pouco a gente vai receber no celular alguma novidade em cima daquilo que a gente está falando. Por isso que não pode se decepcionar muito, porque o que deu errado hoje, mês que vem, já pode ter mudado e dar certo. E tudo evolui. Evolui, né? Você lembra que eu expliquei lá das LLMs? Hoje, esse profissional autônomo inteligente, ele trabalha com qualquer uma dessas LLMs plugada nele, de acordo com a função que ele vai exercer. Então, se ele vai exercer uma função de atendimento, eu posso usar uma LLM. Se ele vai usar uma função mais lógica, mais baseada em banco de dados, eu posso plugar outra. Então, eu tenho hoje várias opções para plugar por trás. Então, assim, esse profissional autônomo inteligente, ele é um front-end, ele chega pronto para atuar dentro da empresa, só que ele está melhorando constantemente, ele está se adaptando à cultura da sua empresa constantemente, ele está aprendendo sobre o seu negócio constantemente, e todas as inovações de LLM, vamos falar que a base de conhecimento dele, que é produzida por essas linguagens, vai evoluindo, ele evolui junto, porque ela é plugada nele. É como se você pegasse um chip e plugasse nele para ele trabalhar. Esse chip evoluiu, você troca o chip e coloca um chip mais inteligente. E ela está sempre pronta ali com aquele front-end ou com aquela cultura, com aquele dia a dia da empresa, sendo internalizado por ela dentro ali do banco de conhecimento dela, da memória dela, e aí você vai deixando ela cada vez mais inteligente. Ou seja, aquele problema que você teve com o treinamento de jogar dinheiro fora é o contrário. Cada centavo que você coloca vai ser muito bem utilizado e vai te dar muito retorno. Então, é um caminho sem volta. Ou as pessoas acordam para que isso realmente é uma realidade e começam a buscar isso, ou vão ficar literalmente para trás no mercado, porque as grandes fora do Brasil já estão implantando isso em larga escala esse ano, e eu estou trazendo essa conversa, essa proposta para o nosso dia a dia, para uma aplicação agora para quem tem até uma clínica estética, para quem tem um atendimento básico, até uns atendimentos mais robustos que demandam volumes e consultas em bancos de dados, ou integração de vários agentes desse dentro de um negócio para você controlar várias áreas da empresa. E não é só para quem está no digital, porque isso é a solução, às vezes, para quem não entrou no digital por conta de efetivo. Porque, vamos supor, eu tive uma cliente que ela é presa e queria contratar alguém para atender o WhatsApp. Só que para ela contratar alguém, ela tinha que alugar um escritório para esse alguém ficar fisicamente. Aí aluga o escritório, aumenta o custo operacional. E no mínimo vai ganhar um salário mínimo uma pessoa dessa para fazer o quê? A função atender telefone. Salário mínimo paulista 1.640, mais os encargos 80%, R$3.000. Agora, fora o aluguel da sala. Então, assim, para ter uma pessoa treinar ineficiente e tal, 6.000. Agora eu vou te dar a cereja do bolo. Hoje é possível, se for para um negócio simples assim de atendimento, que você não vai ter que consultar banco de dados, você não vai ter que integrar com nada, é só atendimento igual você testou basicamente. Você tem um fluxo de atendimento, ela responde, pode até mandar um link de catálogo de produto, coisas mais simples. Para uma pessoa como essa, ela não vai precisar alugar nada, não tem custo com cafezinho, não tem nada, ela vai poder controlar direto do celular dela. E a partir de R$ 1.500 por mês hoje já é possível você ter um profissional desse atuando dentro do teu negócio. Aí, tá falado. Acabou o podcast. Por apenas... Cara, isso então começa com um salário mínimo, mas para funções básicas, para funções onde você já tem interação e pluga com outras funções. A média de mercado aí é tão novo que o mercado está se precificando, tá? Sim. Vai aparecer aquele pessoal que vendia chatbot vendendo por R$500, mas não sabe o que está fazendo, sabe? Aquela coisa, eu tenho a tecnologia, eu embarco lá, ganho... Não é essa a proposta. A proposta é de chegar com profissionais prontos, até por isso a gente faz esse acompanhamento, né, de suporte o tempo todo, faz esse ajuste de 30 dias, o refinamento de mais 60 dias, para ter certeza absoluta que esse profissional vai performar da melhor forma possível. Mas a partir disso já é possível, por uma média de R$3.000 a R$3.500, você já consegue ter um profissional desse, plugando com algumas soluções para poder mandar boleto, para poder enviar para checkout, mandar catálogo, consultar banco de dados. E aí, a partir daí, é a escala que demanda o teu negócio, né? Lembrando que cada profissional desse, 24/7, não tem mais nada além de benefícios, o custo é só esse. E se for algo muito complexo, você tem um custo de setup. Para coisas simples, assim, que é um onboard da empresa, olha, é uma empresa X, ela faz isso, Y, é um treinamento básico, não tem um custo de setup inicial.
se for uma coisa bem simples. Se você já tem um curso, vamos supor, um escritório jurídico, que você tiver que embarcar uma série de documentações para consulta interna e esse profissional ele vai ser um tutor da sua equipe de advogados, para que eles consultem sobre qualquer processo ali e ela esteja pronta para poder responder. Aí você já começa a ter um custo de setup, porque é o tratamento de dados que esse material todo vai receber para que ela consiga corresponder à expectativa final, que é entregar o resultado que a gente busca. Perfeito. Adriano, eu quero te agradecer. Tentei Primeiro, ser rápido aqui, mas é o que o assunto ele é muito extenso. O seu tempo hoje é mais do que especial, que é seu aniversário, né? E você está dedicando o seu tempo aqui. Imagina. Obrigado em dobro, então. É um prazer. Se você do seu trabalho, fala para a câmera ali. Se você quiser deixar uma mensagem que todo mundo ouça a respeito do seu trabalho, fala para aquela câmera ali, por favor. Para a câmera do meio aqui, ó. A câmera do meio, então Excelente. Vamos lá. Bom, inteligência artificial já é uma realidade. A gente não está aqui fazendo futurologia, então coloque sua atenção nisso, porque vai ser cada vez mais importante para algumas coisas fundamental. Ela não veio para substituir, ela veio para somar e ser colaborativa, e quem souber aproveitar ela, principalmente nesse momento que a gente passa a viver a partir de hoje, em diante, vai ter um diferencial competitivo como profissional, como empreendedor e até como ser humano. E a gente só precisa fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Ser humano, com todos os nossos defeitos, que é o que ela não tem e é o que ela não processa. Então, se você se aprofundar em inteligência emocional, gestão das emoções, criatividade, etc., e você conseguir saber se comunicar com uma inteligência artificial, aí você começa a ter um super cérebro, virar um super humano, todas essas promessas que você já viu por aí vai virar realidade. Se você tem interesse em continuar sabendo sobre esse assunto, eu comecei a produzir conteúdo essa semana, estou trazendo para você em primeiríssima mão tudo isso, porque a gente testou, a coisa já começa, né, a se atropelar. @AdrianoVolk. Volk é VOLKY. @AdrianoVolk. Qualquer rede social. TikTok, Instagram, YouTube, todas elas vão estar em cima desse mesmo @AdrianoVolk. Que estará na descrição aqui do vídeo do YouTube. Para você, compartilhe esse conteúdo. Eu sou entusiasta de tecnologia. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas, porque é uma ferramenta que veio para nos ajudar, tá? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa informação absurda. Adriano compartilhou comigo, eu estou compartilhando contigo. Não deixe essa informação morrer, compartilhe com outras pessoas. Posso lançar um desafio rapidinho aqui? Pode. Se você gostar desse conteúdo, compartilhar e realmente ele se tornar relevante, eu nem combinei nada aqui com o Marcos. A gente pode fazer um próximo podcast, a gente joga a inteligência artificial aqui na TV e ela vai fazer o podcast com a gente aqui em tempo real e você pode fazer as perguntas. Olha o desafio que eu estou lançando aqui. Vai ter que rolar podcast ao vivo. Podcast ao vivo, com ela respondendo ao vivo, e a gente vai fazer essa parada funcionar. Se o podcast for curto, a gente pode abrir uma live. Sim. E aí, nessa live, a gente vai fazendo essas interações, porque a gente pode ficar 2, 3, 4 horas, e quem tiver querendo participar disso pode fazer pergunta. E a gente só vai ser intermediador e a gente coloca a inteligência artificial para poder responder aí tudo que vocês quiserem. E vocês vão ficar impressionados com o que vocês vão ver. É isso aí. Perfeito, Adriano. Muito obrigado. E muito obrigado para você também. Até o próximo episódio. Sorriso.